Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabner e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo da sua ordem havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste
nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa. Para os sacerdotes, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram, no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Eu quero destacar o versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. O que faz com que o sucesso de um homem se transforme em fracasso. O que faz com que o sucesso de um homem se transforme em fracasso. O texto que nós acabamos de ler nos diz que Uzias era da idade de 16 anos quando começou a reinar. Quando foi constituído rei, reinou 52 anos em Jerusalém. Logo depois que subiu ao trono, ele começou a viajar pelo seu reino, fazendo o bem, libertando as pessoas, protegendo e melhorando a vida das pessoas. E o texto aqui nos diz que nos dias em que ele buscou o Deus de seus pais, Deus o fez prosperar. Ou seja, enquanto ele buscou o Deus de seus pais, demonstrou dependência do Deus de seus pais, Deus o fez prosperar. Ele foi um guerreiro bem-sucedido, foi um profissional, um rei competente, edificou cidades e se tornou famoso. Planejou e executou seus projetos com êxito. Construiu e plantou muito, porque o texto aqui diz que ele era também amigo da agricultura. Tinha muita terra,
muitos rebanhos e muitas pessoas a serviço dele. E nós, diante dessas informações que temos a respeito de um moço que começou bem, mas terminou mal. Terminou leproso e morreu leproso. E antes da sua morte, ele viveu numa casa separada porque era leproso. Ele tinha que viver separado. E aqui nós fazemos uma pergunta: por quê? Esse moço que começou tão bem, durante alguns anos, se mostrou competente, zeloso, bondoso, porque ele terminou mal. Porque ele terminou leproso e morreu leproso. O texto que nós lemos responde a esta pergunta. Ele terminou mal, em primeiro lugar, por causa da ingratidão. Ingratidão. Versículo 16 diz que havendo-se ele já fortificado, ou seja, tornando-se poderoso, ele se esqueceu de Deus. Ele virou as costas para Deus. Ele não reconheceu que a riqueza que ele tinha, que a fama e o poder vinham de Deus. Ele não reconheceu isso e não declarou isso publicamente. Porque ele deveria ter feito isso, ter reconhecido e ter declarado publicamente que tudo aquilo que ele tinha vinha do Senhor. Em segundo lugar, ele terminou mal por causa do orgulho. O texto nos diz aqui que ele deixou que o seu coração se exaltasse. O seu coração se exaltou. Ele se tornou orgulhoso e corrupto. Orgulhoso e corrupto. Que desgraça, que tragédia para um homem que conhecia o Deus de seus pais, que Deus o fez prosperar, depois agir dessa maneira para com Deus. Ele foi ingrato e se tornou orgulhoso e corrupto. A ingratidão o levou ao orgulho, e o orgulho o levou à desgraça, à queda, à ruína. Ele terminou mal em terceiro lugar porque ele foi infiel ao Senhor. Versículo 16 aí também responde isso. Porque ele foi infiel para com o Senhor, seu Deus. Ele desobedeceu a palavra de Deus, ele se colocou acima da lei. A lei de Deus, e nem o rei podia se colocar acima da lei, nem o rei. O que ele fez? Ele pegou um incensário e entrou no templo do Senhor para oferecer sacrifício no templo do Senhor, no altar do incenso, coisa que era permitida somente ao sacerdote. Então ele quis usurpar, chegou a usurpar o ofício de sacerdote, uma coisa que não era Deus, que não era de Deus. Ele não havia recebido de Deus essa função de sacerdote. Ele era rei, ele era governante. A obrigação dele era continuar governando e cuidando do povo como ele começara. Então, diz o texto aqui que Azarias, o sacerdote Azarias e mais 80 homens corajosos
da maior firmeza, entraram no templo e resistiram ao rei, dizendo: rei, a ti não é lícito fazer isso. Essa é a função do sacerdote. Deus não te autorizou a fazer isso. E ele resistiu aos sacerdotes. E quando ele resistiu aos sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. E ele teve que sair correndo do templo, porque estava leproso. E diante da situação desse moço aqui, da experiência desse moço, que lições podemos tirar para nós daqui? O que é que nós levamos daqui com isso? Não é? Nós também somos seres humanos, sujeitos a falhas, não é? Cometemos muitos erros. E nós sabemos como tem sido a nossa vida até aqui, as dificuldades, as tempestades da vida pelos quais passamos até agora, nós sabemos. Mas nós não sabemos o que será da nossa vida daqui a 5 minutos. Nem eu sei, nem você sabe. E nós teremos uma jornada ainda pela frente, uma caminhada. E nessa caminhada, nós com certeza vamos nos deparar com muitas cascas de bananas que serão colocadas na nossa frente para nos derrubar. Vamos encontrar muitos desvios, muitas entradas para a esquerda ou direita, ou então para nos atrasar na vida espiritual, no compromisso que temos com o Senhor de viver neste mundo. Como nós vamos agir diante de situações? Em primeiro lugar, nós temos que aprender uma coisa, que um bom começo não é garantia de um bom final. Um bom começo não é garantia de um bom final. Por isso nós precisamos estar alertas. A palavra de Deus nos recomenda isso. O apóstolo Pedro, escrevendo na primeira carta, capítulo 5, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, buscando alguém para devorar, para destruir. Então a palavra de Deus diz que eu e você temos que estar alertas, temos que estar preparados, temos que cuidar da nossa própria, cada um cuidar da sua própria vida, porque nós podemos ser pegos de surpresa aí na frente. O inimigo, diz Pedro, o inimigo de vocês está por aí, ele anda por aí. E o trabalho dele é atacar, é impedir vocês de avançarem. E a experiência da nossa vida cristã diz que muitas vezes nessa nossa caminhada até agora, nós fomos impedidos de avançar muitas vezes. Coisas foram colocadas diante de nós para prejudicarem a nossa vida, o nosso crescimento espiritual. Eu sei o que eu estou falando. Estou com 77 anos. Tenho uma vida cristã de mais de 40 anos. E pastor. Então, fica aqui em primeiro lugar um alerta para mim e para você, porque a gente não sabe o que nos espera ali na frente. Precisamos estar vigiando,
cuidando de cada um de nós, de cada área da nossa vida. Vida espiritual, vida física, vida familiar, vida financeira, profissional. Nós temos que estar com todas essas áreas da nossa vida na luz da presença de Deus. Porque enquanto nós estivermos buscando o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o dono da nossa vida, nós prosperaremos. Enquanto nós estivermos buscando a Ele, a presença dEle, obedecendo a palavra dEle e reconhecendo nossas fraquezas e limitações, nós seremos vencedores, seremos vitoriosos. Então, em primeiro lugar, um bom começo não é garantia de um final bom também. Por isso nós precisamos vigiar, pedindo a Deus cada dia que nos dê sabedoria da palavra, para nós sabermos como viver neste mundo, sabermos como nos portar uns diante dos outros e das circunstâncias, dos problemas que surgem. Em segundo lugar, nós podemos aprender que a ingratidão é pecado contra Deus e contra o próximo. Nós temos que ser agradecidos a Deus por tudo. A palavra de Deus nos ensina isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É claro que nós não vamos agradecer a Deus por tudo que acontece, tudo de ruim que acontece conosco, mas nós podemos agradecer a Deus em tudo, porque nós sabemos que no meio de tudo, de qualquer situação da vida, nós podemos contar com a presença do Senhor. Ele está e sempre estará conosco. Ele prometeu isso aos discípulos e é promessa para nós. Eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos ser agradecidos a Deus por tudo que somos e temos. Nada é nosso. Tudo é de Deus, nem a nossa própria vida é nossa. A nossa própria vida pertence a Deus. Nós somos comprados, remidos pelo sangue de Jesus. Então, somos propriedades exclusivas de Deus. E por isso temos que cada dia começar o dia dando graças a Deus. Dando glórias ao Senhor pelo que somos, pelo que temos, pela família, pelo corpo, as condições físicas que o Senhor nos dá cada dia para continuarmos de pé, continuarmos nos movimentando, principalmente nós que já estamos numa idade avançada, cada novo dia sermos agradecidos ao Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação de Deus em Cristo Jesus. Obrigado pela família, obrigado por esta casa que o Senhor nos deu. Obrigado pelo emprego que tenho. Tudo vem do Senhor. Se nós caminharmos assim, nós estamos demonstrando o temor de Deus no coração, estamos demonstrando que temos a vida do Senhor na nossa vida e temos a certeza de que nós chegaremos a um final feliz. Nós sabemos como começamos a nossa vida. Nós sabemos como foram os anos pelos quais passamos até agora. Mas e o final? Eu não sei, você não sabe, mas uma coisa eu sei, que se eu continuar servindo o Deus que é todo-poderoso, que é o Senhor da nossa vida, se continuar na presença dEle, eu sei que terei um final feliz. Em terceiro lugar, nós podemos aprender que nós devemos fugir do orgulho. A ingratidão levou esse moço aqui da Bíblia ao orgulho.
a se tornar orgulhoso, corrupto e terminar mal, leproso na vida. Então nós devemos fugir do orgulho, da soberba, que isso é coisa que Satanás gosta e sabe como trabalhar na vida das pessoas, porque foi isso que fez com que Deus o lançasse dos céus. Satanás, antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, um anjo de luz. Um homem que na hierarquia dos anjos, ele tinha a maior posição e ele se exaltou. Ele ficou orgulhoso e quis ocupar o lugar do Deus Altíssimo. E Deus disse que não aceita isso. Os anjos são criaturas de Deus e nós somos criaturas de Deus. E Deus não tolera soberba, orgulho na vida das suas criaturas. E por isso ele foi lançado. E ele está furioso, sempre esteve furioso. E ele já destruiu milhões e milhões de vidas, de pessoas. Milhões de pessoas nesta hora estão no inferno, vivendo uma eternidade sem Deus. Porque Satanás lançou neles a semente do orgulho, da soberba e os afastou da presença de Deus. Então nós temos que fugir. Temos que fugir para não sermos orgulhosos e não sermos corruptos. Reconhecendo que nós dependemos do Senhor em todas as coisas e que temos que ser sempre agradecidos ao Senhor, sempre. O salmista no Salmo 116, é um salmo de ações de graças, ele nos ensina isso. No Salmo 116, os irmãos podem abrir a palavra no Salmo 116. Vale a pena refletir sobre estes ensinamentos aqui. Salmo 116 diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. É dessa maneira que nós temos que viver neste mundo como filhos, como servos do Deus vivo. E em quarto e último lugar, nós aprendemos que não devemos assumir uma posição que não é nossa. Não devemos usurpar a posição de quem quer que seja. Esse moço aqui usurpou o ofício de sacerdote, se deu mal. Esse moço aqui tinha tudo para terminar bem na vida, como viveu durante alguns anos, mas terminou mal. Terminou expulso da casa de Deus, terminou leproso e morreu leproso. Que o Senhor Espírito Santo nos ajude a conhecer o nosso lugar, o nosso devido lugar. Sermos obedientes ao chamado de Deus para cada um de nós e sermos eternamente agradecidos a Ele pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus e sermos agradecidos a Ele por nos ter trazido a este mundo, ter preservado a nossa vida até agora e sermos chamados filhos de Deus. Sermos agradecidos a Ele por termos a certeza, a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida. E que no dia que Ele nos chamar, no dia que Ele nos tirar daqui, que nós partamos deste mundo, deixando no coração dos que ficam um bom testemunho, um exemplo de vida. Que exemplo de vida esse moço deixou para os que ficaram? Até os parentes dele, que exemplo de vida. Que Deus me ajude, porque eu não quero seguir um estilo de vida desse. Um moço que começou do jeito que começou, viveu com Deus, viu Deus prosperá-lo, e depois virar as costas para Deus, este moço não é modelo, não é exemplo para a minha vida espiritual. Eu não quero esse tipo de companhia comigo. Então, que o Senhor Espírito Santo nos encha de sabedoria e de entendimento da palavra de Deus e nos ajude a viver, continuar vivendo até o último instante da nossa vida, honrando e glorificando o nome do Senhor. E nos mantendo na posição em que o Senhor nos tem. Cada um de nós tem um chamado de Deus específico neste mundo. Cada um de nós fazemos parte da igreja, do corpo vivo de Cristo aqui na terra, mas cada um é servo e serva de Deus. Cada um tem um chamado, cada um tem uma responsabilidade. Ninguém precisa querer ser melhor do que ninguém, porque isso é orgulho, é soberba. E a soberba leva à ruína, leva à desgraça. Isso não é coisa para a igreja cheirar. Soberba, corrupção, coisas erradas desse tipo não é para a igreja do Senhor Jesus, nem permitir a entrada no seio da igreja, no corpo da igreja. Orgulho não, soberba não, corrupção não, mas como servos do Deus Altíssimo, nós temos que ser sal da terra, luz do mundo, temos que fazer a diferença neste mundo, fazer a diferença, sem soberba. Isto não é orgulho, fazer a diferença neste mundo não é soberba, não é orgulho, é missão que o Senhor nos confiou. Ele disse que nós temos que ser isso. E não podemos abrir mão, não podemos deixar que nada, que ninguém, que Satanás
nos impeça de sermos aquilo que o Senhor Jesus disse que nós somos. Sal da terra e luz do mundo. A igreja de Cristo tem que fazer a diferença neste mundo, ela tem que brilhar, ela tem que ser luz. E continuar caminhando como a palavra de Deus ensina. Sede sóbrios e vigilantes. Cuidado, hein? Todo cuidado é pouco. Isso é para mim, isso é para você. Para cada um de nós. Todo cuidado é pouco, porque o inimigo não brinca em serviço. E ele é capaz, a palavra de Deus diz que ele é capaz de se transformar em anjo de luz para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Então todo cuidado é pouco. Cuidado com as cascas de bananas, que faz você escorregar. Porque numa queda você pode não se levantar mais. Existem alguns tipos de quedas que o cristão ele não consegue, isso é uma marca que ele vai carregar para o resto da vida. Ele pode ser restaurado, sim, a comunhão do corpo de Cristo, da igreja. Mas o deslize dele, a queda dele, provocou situações tão desagradáveis que ficarão na lembrança de muitos para o resto da vida. Então nós precisamos cuidar para que a nossa vida esteja sempre no altar, na luz da presença de Deus. Estarmos no altar não para oferecer incenso, que a palavra de Deus não nos autoriza, não para ocuparmos na igreja alguma coisa no seio da igreja, que Deus não nos chamou para tal. Cada um tem o seu lugar na igreja, no corpo, no mundo, na presença de Deus. E cada um precisa reconhecer isso. Qual é o meu chamado? O que Jesus me manda fazer? Bom, para todos nós, Ele manda fazer uma coisa muito importante que nem sempre tem sido obedecido. Ele nos manda pregar o Evangelho, cada um. Isso é missão de cada crente. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma missão nossa. E pregar o Evangelho não é apenas com palavras, como eu estou falando. É com a vida. Pregar também sem dizer uma palavra. Pregar o Evangelho é testemunho, fala de vida. As pessoas olharem para mim, para você e verem algo diferente. E esse algo diferente não é nosso, não é dado por homem nenhum. É a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então este tem que ser o caminhar da igreja. Sermos sempre agradecidos ao Senhor por tudo. Sempre. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, está escrito lá uma experiência que nós também devemos recordar agora. É a experiência de 10 leprosos que se aproximaram de Jesus, clamando para que o Senhor desse um livramento para eles. E Jesus mandou que eles fossem e se apresentassem ao sacerdote, porque na lei de Moisés era assim que funcionava. Um leproso tinha que ser encaminhado ao sacerdote, o sacerdote ia examinar a lepra, e aquilo que o sacerdote determinasse seria feito. Então Jesus simplesmente disse: vão e se apresentem ao sacerdote. No caminho, eles foram curados, porque a palavra de Jesus foi uma palavra de cura, de vida. E dos 10, apenas um voltou. Apenas um voltou. Todos foram curados da lepra.
E Jesus fez uma observação que nós devemos considerar aqui. Jesus perguntou, não eram 10 os leprosos? Jesus sabia que os 10 estavam curados. E somente esse estrangeiro, esse samaritano voltou para dar glória a Deus? Somente ele? O que é que nós observamos aqui, nessas palavras de Jesus? Que Jesus espera de nós gratidão. Que nós sejamos agradecidos a Ele por tudo. E Jesus disse àquele moço que se colocou diante dele dando glória a Deus, Jesus disse, vai-te em paz, a tua fé te salvou. E eu observei um detalhe aqui, que os 9 que não vieram, não ouviram, não receberam de Jesus estas palavras, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Eu não sei o que aconteceu com eles, mas com esse que veio nós sabemos. Ele veio agradecer, ele veio glorificar o nome do Senhor e ele recebeu essas belas palavras de vida. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Que o Senhor Jesus, que o Senhor Espírito Santo nos ajude, que Ele fortaleça a nossa fé, as nossas convicções bíblicas e que Ele nos encha da sabedoria dEle para sabermos como viver, continuarmos vivendo neste mundo e sermos bênçãos nas mãos do Senhor. Amém.